Oi, minhas purpurinas! Sejam muito bem-vindas ao meu canal. E hoje, então, é a nossa sexta-feira do nosso quadro aqui, Destrona o seu Lookito. E hoje, então, vamos falar um pouco sobre cores. Sim, gente, vou dar várias dicas e vou também aí ajudar vocês a entenderem um pouco sobre as cores. Até deixei aqui uma frase, né, para eu falar no final, porém, né, não vamos deixar esse final, vamos começar logo com essa frase, que é o que, gente? Só dominamos o que a gente confronta. Então, sim, a gente só domina aquela cor se a gente confrontá-la, porque, gente, cor é sensação, é intenção, é emoção. Então, você tem que se sentir bem com aquele tom, você tem que se sentir confortável com aquele tom. E para cada tom existe a intenção. Então, vou explicar aqui um pouquinho para vocês o contexto, porque muita gente acha que o preto e o branco é muito fácil de combinar, essas coisas e tais. Então, vocês vão saber tudo nesse vídeo, então chega de papo e bora lá. Já começando então aqui com as polêmicas, não é verdade? Porque a gente já começa aqui com a polêmica, que é o que, gente? O preto e o branco não é cor, tá? Eles são ausência de cor. Por quê? O branco, ele é, então, uma reflexão das 7 cores. E o preto, ele acaba absorvendo a cores, então ele não reflete a cor, tá? Então, é isso basicamente. A mesma quantidade, então, das 7 tons é o que reflete a luz, então reflete o branco. E as 7 cores também é do preto, que ele acaba, então, absorvendo as cores. Então, por isso que se torna o preto. Então, para vocês entenderem, o branco e o preto não são cor, gente, tá? E muitas pessoas falam que o preto é muito fácil de combinar, porém não é, gente. Não é. Sinto lhe informar isso para vocês, que o preto não é fácil de combinar. Por exemplo, você tá ali em todos os tons pastéis, você coloca um acessório preto, gente, você pesa aquele look. Você se sente pesada naquele look, porque realmente o preto, então, ele acaba pesando muitas das vezes os looks. Então, se você acha que o preto é muito fácil de combinar, tenho te dizer que não. Mas é isso, gente. Então, nesse caso, a gente, na consultoria de imagem, a gente chama, então, de escuridão, sombra, luz. Porque, então, a escuridão é o preto e a luz é o branco, tá? Então, gente, quando a gente usa essas duas ausências de cores, porque não são cores, ausência de cor, a gente não transmite emoção, intenção. Então, por exemplo, naquele dia que você quer transmitir credibilidade, confiança, respeito, e aí você tá toda de preto. Então, você não tá transmitindo o que você realmente quer transmitir. Então, usar as cores é muito disso, é a intenção, é a emoção do que você quer transmitir. E sério, gente, nada mais absurdo que você usar as cores ao seu favor. Então, isso é muito legal. Na consultoria de imagem que eu fiz o curso, a gente tem a coloração pessoal, então a gente entende um pouco mais sobre as cores, né, um complexo mais sobre as cores. Então, a gente vai entendendo e vai, então, pesquisando muito mais. Porque, sim, gente, cor, assim, é um mar profundo, realmente, sabe? É muito interessante, é muito legal. Então, a gente acaba, né, ficando ali naqueles tons, o que eu quero transmitir, né? Olha aqui, olha essa cor, o que essa cor transmite. Então, isso é muito legal, porque você acaba a pesquisar mais sobre as cores e colocar a cor na sua vida, né, gente? Porque, querendo ou não, a gente transmite alegria, a gente transmite muitas emoções, muito legal, ao se vestir, né, com os nossos tons. Então, como eu falei, cada cor, então, transmite emoção, intenção e sensação. Por exemplo, o laranja, ele transmite energia, vibração, conexão e sinalização. Então, o laranja transmite todas essas emoções, essa intenção. Então, né, quando você quer intencionar que você tá mais vibrativa, que você, então, tá mais energia. Então, isso, muitas vezes, a gente transmite isso. E, por exemplo, sabe aquele dia que a gente tá meio tristinha, que a gente, né, tá sem energia, que a gente, então, quer dar um up no visual? E não só, gente, é a nossa autoestima.
A cor também transmite isso para nós. Então, quando a gente veste ali um laranja, a gente vai então transmitir essa emoção e, querendo ou não, a gente vai visualizar aquela cor. Então, a gente vai, aquela cor vai transmitir essas emoções pra gente. Então, assim, isso é muito importante, é muito legal também. Você usar ao seu favor, né? Naquele dia que você não tá assim, mas eu vou procurar um color block, eu vou colocar um look colorido, mesmo que a minha autoestima esteja ali baixinha. Autoestima não, mais a gente mesmo, né, no dia a dia, seja mais tristinha. Então isso ajuda muito. E aí vem com todo um contexto, com a nossa autoestima. Então a gente arrumar o cabelo, a gente fazer uma boa maquiagem. Então tudo isso vai gerar ali uma emoção pra gente viver o nosso dia. Então isso é muito importante também, tá? Por exemplo, o verde, ele transmite saúde, natureza, força, relaxamento e sustentabilidade. Então, o verde, ele transmite essas emoções. Então, né, nada mais é do que justo a gente usar, então, ao nosso favor. O azul, então, ele transmite conforto, segurança, credibilidade, maturidade, respeito, trabalho. Então, isso que é o azul transmite. Então, por exemplo, você é uma advogada. Você quer, então, transmitir que você tem mais credibilidade, que você está ali a trabalho, que você está ali, então, segura do que você vai falar, né? Então, por isso que eu falo muitas das vezes pra gente, a nossa comunicação não verbal é muito além. Então, por exemplo, você está ali toda trabalhada, então, no azul marinho, que é uma cor mais forte, que é uma cor mais sóbria. Então, você está ali e você vai dar uma palestra no seu trabalho. Então, você está ali com uma cor sóbria, com uma cor forte, já está transmitindo que você é forte, capaz de estar ali, né? Para você poder falar, então, por exemplo, você é super esperta. E aí você vai poder desleixar ali. Então, você já vai transmitir essas emoções, né? E, querendo ou não, a sua esperteza já vai te ajudar também, né? Porque a gente vai estar ali, então, né, trabalhando, estudando, para poder passar aquilo. E aí, por exemplo, se você chega lá toda de preto, né, ou toda de branco, você não vai estar transmitindo nenhuma sensação. Então, aí é muito mais o que você vai falar ali, né, se vão ver o que as pessoas vão achar realmente, né, se você está segura mesmo, se você tem, então, esse comportamento para você poder estar ali falando com as pessoas. Então, isso é muito importante, tá? Use as cores ao seu favor, aonde você trabalha, se você quer trabalhar para você, para as pessoas te entenderem melhor, porque não adianta nada você tá ali, então, eu vou trabalhar. Tô indo pro escritório, vou trabalhar, você coloca uma t-shirt, gente, com um bichinho, né? Você coloca um cachorrinho, um coelhinho. Então, você vai estar transmitindo mais, então, infantilidade. Você vai estar transmitindo insegurança, que você é muito fofinha, muito bonitinha e tal. Então, isso que você vai transmitir com a sua imagem. Agora, se você, então, impõe, coloca, então, né, a cor ao seu favor, você coloca, então, um tecido ao seu favor, por exemplo, um tecido mais estruturado. Então, tudo isso é um conjunto só da sua imagem, o que você quer transmitir com ela. Então, é assim que cada cor transmite a sua sensação e a sua intenção. Dei aqui exemplos de só 3 para vocês, mas, gente, tem muito mais, né? Vai muito mais além. Na consultoria de imagem que eu fiz, né, o curso que eu fiz, a gente trabalha somente as 4 estações, que é o verão, a primavera, o outono e o inverno. E cada dessas estações temos a cor neutra de cada estações. Então, por exemplo, o verão é o chumbo e o nude, né? Uma cor mais neutra, uma cor mais... as duas cores são neutras, na verdade, mas uma cor, então, mais clara e uma cor mais escura, tá? Então, essas são as cores neutras ali, né, do seu dia a dia, para você compor, para fazer a base dos seus looks, então, vão ser essas cores. O inverno acaba sendo o preto e o branco. Por quê? O inverno, então, é uma pessoa mais fria. Então, querendo ou não, o preto e o branco são ausências de cores. Então, acaba refletindo mais o preto e o branco, né, para dar um tom claro e um tom escuro. A primavera, então, é o nude e o rosé. A primavera, a gente não tem tons muito escuros, tá? Então, são tons mais clarinhos. Então, um rosé, que é um pouquinho mais, chega a ser um pouquinho mais escuro, né? Um azul também. Mas ali, para nossa base ali, de combinação de todo dia, são essas cores. O outono, então, temos o off-white, o marrom
e o verde militar. Então, que são cores neutras que a gente consegue ali se basear com toda a nossa cartela. Eu vou deixar pra vocês aqui a minha cartela de outono, pra quem não sabe e pra quem tem muita dúvida também. Eu sou de outono, tá bom? E assim, as cores que eu mais me identifico são as cores mais fortes, as cores mais sóbrias. Porém, eu também gosto das cores claras, então acaba ali mesclando então com as minhas cores. E a última dica que eu vou dar aqui pra vocês, se vocês ainda não sabem a cartela que você tem, né, se você aí tem medo de combinar as cores, eu vou deixar então aqui 6 cores universais, tá bom? Que são ali, que conseguem ali adequar ao seu tom de pele, tá bom? Então são 6 cores universais que você consegue ali então trabalhar e ir trabalhando aí aos pouquinhos, mas eu indicaria vocês a fazerem então a coloração pessoal, gente, isso é muito importante. E se você, né, quer dar mais uma investida aí na sua imagem, se você tá fazendo uma faculdade, se você quer transmitir então isso com a sua imagem, tenta focar então, né, vão aí, falar assim, eu vou então investir no meu guarda-roupa, mas como você vai investir? Você sabe, você está procurando, você tem as peças-chave ali, então procura então talvez fazer, né, a consultoria, porque isso é muito importante para sua imagem, então você fazer ali a consultoria, né, porque aí na consultoria já vão ter a coloração pessoal, tudo, e aí você já vai falar, né, pro consultor o que você quer então transmitir com a sua imagem. E como eu falei para vocês, a frase lá no comecinho eu vou repetir aqui no final. Só dominamos o que a gente confronta, tá? Isso eu acho que é uma frase pra vida. Então a gente só vai dominar aquilo que a gente confrontar, tá bom? Não existe o medo, né? Existe o medo, mas se você ficar com tanto medo de confrontar aquilo, então você nunca vai saber se você foi boa o bastante ou se você não foi, tá bom? E no mundo das cores é a mesma coisa. Então você nunca vai saber se você utilizar aquela cor, se você vai se confrontar com ela, né, e respeitá-la a cada intenção e sensação e emoção de cada cor. Então, meus purpurinas, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e ficaram aqui até o final, não esqueça de deixar bastante like, isso ajuda muito aqui o crescimento do canal. E envia para uma amiga também, gente, para nosso YouTube aí decolar, tá bom? Isso é muito importante aqui para as diretrizes aí do YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo, que vocês gostam do que eu estou falando aqui sempre com vocês. Então é isso, esse é mais um vídeo do nosso Destrona o Seu Lookito. Beijos e até o próximo vídeo.